Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo aqui para o nosso canal Fala aí Diego, para a gente falar da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, derrota por 2-1 para a seleção da Noruega na fase oitavas de final, uma derrota doída, uma derrota sofrida, porque a seleção brasileira poderia ter ido muito além nessa Copa do Mundo, muito mais por conta do que a gente tinha, né, de ferramenta, de qualidade, de material humano para essa Copa do Mundo, jogadores de altíssima qualidade que atuam em grandes clubes, mas a seleção brasileira acabou ficando pelo caminho, perdendo para si mesma talvez, muito por conta da apatia, da passividade dos jogadores hoje diante de uma Noruega que teve total controle da partida, principalmente na segunda etapa. A gente vai falar um pouquinho dessa derrota, mas antes de mais nada, pedindo para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o teu joinha, o teu comentário e compartilhar esse vídeo aí com o maior número de pessoas que você puder. E hoje em especial eu peço a sua ajuda porque eu falei por 25 minutos num vídeo anterior e o microfone acabou falhando, então peço que você considere aí esta situação tanto quanto inusitada, mas que é passível de acontecer e aconteceu. Acontece, acho que com boa parte dos produtores de conteúdo. Quem nunca, passou por uma situação tão desagradável e irritante como essa? Por isso fica aqui o meu convite para você se inscrever no canal e ativar aí as notificações e deixar o teu joinha nesse vídeo, tá bom? Bom, pessoal, a seleção brasileira que foi para campo hoje, praticamente a mesma seleção que atuou contra o Japão, isso porque o Paquetá acabou sendo substituído pelo Gabriel Martinelli naquela situação por conta da lesão, e a seleção brasileira hoje novamente repetiu a escalação com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, no meio campo Casemiro, Bruno Guimarães, o Matheus Cunha, o Ryan do lado direito, e do lado esquerdo o Vinícius Júnior e o Gabriel Martinelli, obviamente, ocupando a vaga do Paquetá. Para enfrentar uma seleção norueguesa que havia poupado o seu time no último jogo da fase de grupos contra a França, tomou uma goleada e depois na fase 16 avos de final eliminou a seleção da Costa do Marfim, num jogo bastante difícil, bastante complicado, muito truncado, mas venceu por 2-1, mostrando muita personalidade, inclusive nessa Copa do Mundo, tendo aí bons nomes, como o Odegaard e o Haaland sendo obviamente os destaques da sua seleção nesta edição da Copa do Mundo. Mas o Brasil começou o primeiro tempo já de uma forma estranha, entregando a posse de bola para a seleção norueguesa, que chegou a abrir o placar logo com 6 minutos do primeiro tempo, numa bela trama pelo lado direito, cruzamento do Sorloth para o meio da área, pegando a defesa da seleção brasileira desguarnecida, e aí, se eu não me engano, o Berg é quem faz o gol, mas o Sorloth estava impedido, um impedimento claro, um impedimento até bem relevante. O Bandeira marca no campo, não precisou da ajuda do VAR para voltar atrás ali da decisão de campo dos árbitros, mas todo gol tem checagem, enfim, depois da checagem o gol foi anulado. Talvez esse gol tenha dado um choque de realidade na seleção brasileira, despertou a equipe para o jogo e aí a seleção começou a sair um pouco mais para a partida, explorando as suas pontas com o Ryan, com o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. O Gabriel Martinelli fez um bom jogo no primeiro tempo, não se omitiu da partida, participou bastante, muita movimentação na entrada da área, ele, o Matheus Cunha, inclusive numa jogada entre os dois, o Martinelli consegue um passe para o Matheus Cunha, um cruzamento que atravessa a área para o lado esquerdo, e aí o Matheus Cunha consegue tocar na bola e é calçado pelo zagueiro da equipe norueguesa. Um pênalti claro, um pênalti escandaloso, um pênalti absurdo, que o árbitro não marcou em campo, precisou do auxílio do VAR, e aí quando ele vai no vídeo, precisou de apenas 2 replays para marcar o pênalti, porque ele estava muito longe, talvez a 1 metro do lance, e não conseguiu marcar na hora. A verdade é que os árbitros de campo hoje eles estão muito escorados no VAR, nas decisões do VAR, no auxílio que o VAR pode oferecer para eles. Isso é ruim, porque, na minha opinião, acaba tirando a autonomia do árbitro. Parece que ele é um tanto quanto covarde para apitar o que tem que ser apitado dentro de campo. A decisão é dele, não do VAR. Se for assim, a gente não precisa mais de juiz dentro do campo e a gente fica dependendo só
do árbitro de vídeo. Bom, seleção brasileira teve a penalidade máxima, o Vinícius Júnior estava com a bola para cobrar, mas aí ele entrega a bola para o Bruno Guimarães e aí o BG acaba perdendo o pênalti. O goleiro Neuland faz a defesa, aliás o Neuland foi um dos principais jogadores, né, dos principais vilões dessa eliminação da seleção brasileira, porque fez pelo menos aí 3 ou 4 grandes defesas ao longo de toda a partida, inclusive pegando o pênalti. E é interessante que na coletiva o Carlo Ancelotti disse que o BG era o batedor oficial, porque ele tinha um desempenho melhor do que o Vinícius Júnior. Sendo que o Bruno Guimarães bateu só 3 pênaltis na carreira dele. Um em 2021, 2 na atual temporada pelo Newcastle, mas só. E o Vinícius Júnior, que já bateu 19, acertou 13, jogando pelo Real Madrid, não tinha melhor condição do que ele para bater o pênalti. Fato é que depois que a seleção brasileira perde o pênalti, o time cai um pouco de novo de rendimento. Depois, acho que daquela catarse toda, a gente consegue se reorganizar novamente. O Brasil tem pelo menos mais 2 boas oportunidades, uma num cruzamento que vem para o Gabriel Martinelli, ele quase chega na bola, talvez tenha sido um pouquinho forte ou ele tenha errado o time ali do cabeceio, e depois numa finalização do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, em mais uma boa jogada individual. Eu acho até que faltou mais disso no jogo para a seleção brasileira, tanto do Vinícius Júnior quanto do Ryan, tentar ousar um pouco mais pelas pontas, porque a linha defensiva da Noruega, apesar de bastante recuada, era muito fraca. Tecnicamente muito fraca, e a seleção brasileira não conseguiu explorar de uma maneira mais assertiva para conseguir resultar essas chances ou essas jogadas em gol. Fato é que a gente vai para o segundo tempo, empate em 0-0, ainda tem um susto no finalzinho da primeira etapa, quando o Odegaard consegue pegar uma bola na entrada da área, bate cruzado e o Alisson faz uma grande defesa, salvando a seleção brasileira naquele momento. E aí a gente vai para o segundo tempo, onde talvez tenha sido o pior segundo tempo da seleção brasileira em muito tempo. É verdade que jogo a jogo a gente está sempre analisando dessa forma, e aí a gente vai falar, olha, foi o melhor primeiro tempo da seleção brasileira na era Ancelotti, não, foi o melhor segundo tempo da seleção brasileira em muitos anos, e não sei o quê. Mas fato é que com quase 60% ou mais de posse de bola, não dá pra gente dizer que o Brasil fez um grande jogo. A Noruega teve essa posse de bola, não a seleção brasileira. Então, assim, é absurdo a gente imaginar um jogo desse. Se você olhar só as estatísticas no final da partida, é quase que inacreditável, né, que a seleção norueguesa teve tanta posse de bola desse jeito, diante de uma seleção pentacampeã do mundo, uma seleção brasileira com jogadores que atuam nos clubes das principais ligas do mundo, com o Vinícius Júnior sempre aí postulante a bola de ouro, né, com, enfim, tantos jogadores, Gabriel Magalhães, atual campeão da Premier League, Bruno Guimarães numa ascensão absurda jogando pelo Newcastle, enfim, grandes jogadores, né, gente? Pelo amor de Deus. É inacreditável que a gente tenha perdido tanto terreno, né, no jogo de hoje para a seleção norueguesa. Bom, o Ancelotti ele mexe no time ali por volta dos 12, 15 minutos do primeiro tempo, quando ele coloca o Endrick na vaga do Matheus Cunha, que não fez um grande primeiro tempo, e no segundo tempo, ali nos primeiros minutos, também estava muito apagado, muito sumido. O Endrick entra e praticamente no primeiro movimento do Endrick na partida, ele recebe uma bola cara a cara com o goleiro Neuland, um passe absurdo do Vinícius Júnior de 3 dedos no meio da defesa adversária, e o Endrick, ele dá um toque sutil na saída do goleiro, mas acaba tirando demais e ela vai pela linha de fundo, num lance que me lembrou muito aquele gol que o Renato Augusto perde contra a Bélgica lá em 2018, cara a cara também com o Courtois. Semelhanças tristes, né, da eliminação e de chances que foram criadas, poderiam ter sido resultadas, né, em gols para a nossa seleção brasileira. Mas fato é que depois disso a seleção brasileira não conseguiu mais criar grandes oportunidades. Teve até um chute do Ryan, que a bola desvia no marcador e o goleiro Neuland faz mais uma grande defesa ali no contrapé dele, uma defesa mesmo espetacular, que ele tem que fazer um movimento
com o braço direito ali para evitar até que a bola passasse por debaixo do braço dele. Enfim, uma grande atuação do goleiro, realmente foi difícil hoje furar o bloqueio da seleção norueguesa por conta da boa atuação do goleiro, que estava ligado, concentradíssimo no jogo. Depois a seleção norueguesa volta a ter mais posse de bola, volta a criar ali algumas possibilidades, né? O Alisson faz uma defesa importante, mas aí quando vem as mudanças, e até esqueci de mencionar que já no intervalo a equipe norueguesa promoveu 2 mudanças, tirando o Sorloth do lado direito e o Nusa, que no primeiro tempo não foi muito bem também, ele que é considerado uma das joias norueguesas, né? Atua pelo Red Bull Leipzig da Alemanha. Inclusive é um jogador que o Arsenal já teve interesse, quem sabe, né? Apesar de não ter ido bem hoje, é um bom jogador, tem se destacado no futebol alemão. E aí ele promove as entradas do Oscar Bob, jogador do Manchester City, e do Schalderup, jogador que atua no Benfica de Portugal. E eles entram muito bem no jogo, participativos, criando oportunidades pelos lados do campo, seleção norueguesa fazendo rodar muito a bola, seleção brasileira extremamente pacífica, permissiva, deixando os noruegueses ali brincarem no meio campo da seleção brasileira, Odegaard com total liberdade para jogar. E aí, meus amigos, por volta ali dos 20, 25 minutos, um pouco antes ali, acho que da pausa da hidratação do segundo tempo, é que o Carlo Ancelotti comete o grande erro técnico na partida de hoje, que provavelmente custou a nossa eliminação, que é quando ele tira o Gabriel Martinelli e o Ryan da partida. Ambos estavam bem no jogo, eu não faria essas mudanças, tanto do Martinelli quanto do Ryan. O Ryan vinha dando profundidade, é um jogador que tem ali a característica surpresa, porque ele pode cortar para cruzar para a área, ou ele pode cortar para bater para o gol de pé esquerdo, que é muito bom, mas ele também tenta ali levar para a linha de fundo para tentar um cruzamento. Então o Ryan ele tem essa característica meio imprevisível, né? O que torna difícil ali pro marcador saber qual a decisão do atleta, né? Mas aí o Ancelotti ele acaba optando pelas entradas do Danilo Santos e do Neymar Júnior, e é aí que vem o grande erro, né, do Carlo Ancelotti, porque ele saca o Ryan e promove o Endrick para aquela ponta direita para deixar o Neymar como falso 9 e o Martinelli sai para a entrada do Danilo Santos. Só que o Ryan ele vinha fazendo uma partida muito boa no que diz respeito ao apoio ao Danilo na lateral direita, né? Sempre dobrando a marcação. O Ryan tem uma característica física mais robusta, então é um jogador que poderia brigar muito e ajudou bastante no primeiro tempo no que diz respeito a isso, mas o Endrick não é desse tipo de jogador. Pouco tempo depois, numa bola lá pelo lado esquerdo do ataque da Noruega, o Danilo, muito longe da marcação do Schalderup, acaba permitindo o cruzamento para a grande área, e aí o Haaland, com 2 passos, ele vence o Gabriel Magalhães no espaço, na disputa pelo espaço, e aí consegue uma cabeçada a queima-roupa ali, sem chances para o Alisson, e aí a seleção norueguesa abre o placar para cima do Brasil, 1-0, já ali na reta final do jogo, né, encaminhando ali para os 30, 35 minutos de partida. E aí ficou muito difícil, né, para a seleção brasileira, porque a seleção acusa o golpe, precisa sair para o jogo para tentar buscar o empate, ali já não tinha mais o que fazer, então a seleção acaba se lançando ao ataque e aí dando muito espaço para as descidas da Noruega, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, o lado esquerdo com o Schalderup, pelo lado direito com o Oscar Bob e o próprio Haaland, que é fora de série, né? É um jogador absurdo que corre muito, tem um porte físico também muito forte, é difícil marcar o Haaland. Seleção brasileira ainda tenta ali numa pressão alta, uma saída de bola da seleção norueguesa. O Endrick aperta ali, o jogador da Noruega acaba chutando contra o próprio patrimônio e mais uma vez o Neuland faz uma defesa espetacular. Ele consegue desviar a bola e ela toca na trave e não entra. A seleção brasileira não consegue o empate. Pouco tempo depois, o Haaland recebe uma bola na entrada da área pelo lado esquerdo,
bate pro gol cruzado, rasteiro, rasante e faz o gol, o segundo gol da seleção norueguesa. Um gol que me lembrou também o gol do De Bruyne, né? Na Copa de 2018. Me lembrou o gol da seleção japonesa, né? Na rodada passada. Enfim, é o que eu disse, né, no começo do vídeo. Semelhanças muito ruins, muito dolorosas para nós, torcedores brasileiros. E que a gente foi obrigado a rever na partida de hoje. Mas, seleção brasileira, depois do segundo gol, então, já ali nos minutos finais da partida, praticamente nocauteada, vencida. Ainda tem um pênalti nos acréscimos, pênalti em cima do Casemiro, uma cotovelada no rosto do Casemiro. Esse o árbitro marcou no campo, não tinha nem como não marcar. E aí o Neymar vai pra bola, tem toda aquela discussão com o goleiro. O Neymar dá uma risadinha pro goleiro, o goleiro provoca. O Neymar pergunta para que lado que ele quer que bata o pênalti. O goleiro fala, tanto faz, você vai embora para casa, você tá eliminado e tal, aquela coisa. E aí o Neymar bate o pênalti, vai lá tirar a satisfação com o goleiro, ele faz o gol, né? Um pênalti bem batido. O Neymar vai lá, fala pro goleiro respeitar a história dele e tal. E aí vem, né, a chuva de comentários, de críticas na internet. Tava acompanhando um pouquinho depois do jogo ali, o pós-jogo dos programas esportivos, das redes sociais. Muita gente criticando o Neymar pelo que ele fez. Pouca gente tentando se colocar no lugar do camisa 10, né? Que vivia ali um turbilhão de emoções após entrar no jogo e até criar algumas oportunidades ali pelo lado esquerdo com o Vinícius Júnior, tentando o jogo, batendo escanteio, correndo o Neymar. E aí, quando ele vê a seleção sofrendo 2 gols, a Copa do Mundo escorrendo mais uma vez por entre os dedos, e aí ele tem ali uma cobrança de pênalti para fazer, o goleiro provocando. Gente, imagina o turbilhão de emoções que esse cara estava passando ali naquele momento, sabendo ele que essa era a última Copa do Mundo dele. Ele mesmo já tinha dito isso, e depois no final do jogo ele reforçou, dizendo que essa era a última Copa dele. Então acabou, ele se aposentou da seleção brasileira, e foram 4 Copas disputadas pelo Neymar. Em 2014 ele sai por uma lesão, aquela agressão do Zúñiga, que ele deveria ter sido banido do futebol. 2018 ele não vai bem, enfim, mas é um dos principais jogadores naquele jogo contra a Bélgica também, buscando o jogo, buscando o gol. Em 2022 é o nosso protagonista, faz aquele gol contra a Croácia, depois chama a atenção da rapaziada, faltava 5 minutos para acabar o jogo, o Brasil, né, acaba sofrendo o gol de empate, o jogo vai para a prorrogação, depois pênaltis, e aí a gente já sabe da história. Então, gente, é muita coisa que a gente precisava colocar ali na balança, e ali no calor do final da partida, na tristeza, na frustração, muita gente acaba falando que não deve e acaba não pensando nessas coisas todas, né? Em tudo que envolve. O futebol é muito passional, e aí a gente sente e xinga o cara, como já foram fazer xingando o Bruno Guimarães nas redes sociais, mas a gente esquece que ele também é um ser humano, né? Que ele também tem as frustrações dele, as tristezas dele. O Neymar, ele provavelmente se encaminha para um final de carreira onde ele sempre foi aquele cara que poderia ter ganhado uma bola de ouro, poderia ter conquistado muito mais títulos, poderia ter trazido uma Copa do Mundo para a seleção brasileira. Não à toa os números dele tornam ele um dos principais jogadores da história da seleção brasileira, mas não deu. E aí, em poucos minutos ali no final do jogo, tudo desaba, né? Provavelmente vem ali um filme, passa pela cabeça do atleta, né? A família dele ali assistindo tudo, milhões de brasileiros. Então, realmente é muito fácil falar de longe, né? É muito fácil você comentar pela internet quando você não está dentro de campo, né? Quando você não é o camisa 10 da seleção brasileira. Então, fica bastante fácil criticar. Agora, uma coisa que eu preciso observar aqui, que pouca gente talvez tenha pensado nisso, é que o Neymar talvez tenha sido o único jogador que entrou ali no jogo, e depois que a seleção brasileira sofre os 2 gols, ele tem um senso ali de urgência, né? Ele tem um senso ali de que estamos sendo eliminados, né? Sente a derrota. E aí eu vejo comentaristas aí falando que a seleção pentacampeã do mundo não deveria se postar daquela forma, que não é batendo no adversário, dando pontapé, que não é arrumando confusão, não é xingando. E eu até concordo que realmente isso não é necessário. Se você tivesse tido um jogo equilibrado e tivesse perdido na bola. Agora,
quando você entra no jogo e você vê ali os seus companheiros, né, passivos e tal, time apático, você pelo menos sentiu essa derrota. Né? Então quando os caras começam a bater bolinha ali, provocar, pô, o Neymar deu um pontapé no Odegaard, tomou um cartão amarelo, né? E muita gente ficou falando disso também, mas pra mim foi o único que demonstrou ali alguma insatisfação ainda dentro de campo com o que estava acontecendo, a seleção brasileira sendo eliminada. Né? Mas ninguém viu isso, ninguém conseguiu perceber isso, eu acho. Enfim, é sempre mais fácil falar mal do cara, né? E talvez muito por conta de outras questões que não diz respeito ao futebol e que, para bom entendedor, né, vai entender o que eu tô querendo dizer, e eu não vou entrar aqui nos pormenores a respeito dessa fatia da população brasileira que odeia o Neymar, e não é por conta da bola, porque o Neymar já deu muitas alegrias para torcedores santistas e não santistas, pelo que ele apresentava dentro de campo, e principalmente para os torcedores brasileiros, até que se descobrissem, né, as opiniões do Neymar aí de bastidores, né, fora do futebol, as opiniões do Neymar, né, acabaram manchando demais a carreira do atleta. Mas é isso, né? Em 98 a gente teve algo parecido, né? A passividade da seleção brasileira tomando 3-0 da França na final lá no Parque dos Príncipes, e o Edmundo era o único que entrou em campo ali sentindo ódio, sentindo raiva, sentindo aquela derrota acachapante para os franceses, e os demais jogadores da seleção ali como se nada tivesse acontecido. Aliás, no final da partida de hoje, me corrijam até aqui nos comentários se eu estiver errado, mas acho que o único jogador que eu vi chorando às lágrimas foi o Neymar. Né? Não vi nenhum outro. Então, né, mais uma vez, é muito fácil falar quando você não está na pele do cara, quando você não está lá. Fomos eliminados da Copa do Mundo. Não, a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo e nós, torcedores, estamos tristes, estamos chateados. Mas você não estava lá dentro do campo, você não sabe o que é ser eliminado, né, de uma Copa do Mundo. Mas é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. A seleção brasileira fica pelo caminho. A Noruega espera o vencedor agora da partida entre México e Inglaterra. A partida deve começar daqui a 15 minutos. Né? Teve um atraso aí por conta das tempestades que tiveram lá no México, né? No Estádio Azteca. Mas agora parece que está tudo pronto e a bola vai rolar daqui a 15 minutos e o vencedor dessa partida encara a Noruega. Fica a nossa tristeza, a nossa frustração e a nossa expectativa para que o próximo ciclo aí com o Ancelotti, agora tendo mais tempo para trabalhar, ele possa rejuvenescer essa seleção brasileira, né, possa criar aí um novo ciclo da seleção brasileira e, quem sabe, na próxima, em 2030, a gente sonhar com o hexacampeonato. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Fica aqui o meu agradecimento à galera que tem chegado aqui no canal. Muita gente acompanhou o último vídeo. Tivemos aí um alcance bem legal, bem bacana na análise da vitória da seleção brasileira contra a seleção do Japão. Meu muito obrigado. E fica aqui mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, deixar o teu joinha, ativar as notificações aí, deixar o teu comentário e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Nos próximos dias eu quero trazer informações de mercado do Arsenal. O Arsenal que tem interesse no Morgan Rogers, tem interesse em vários outros jogadores aí, pelas especulações de mercado e as fake news e muita coisa. O Arsenal quer comprar todo mundo, né? Mas eu gosto de trabalhar com notícias concretas, com contratos na mesa, com ofertas enviadas, oferecidas. Aí sim a gente vem aqui no canal e fala um pouquinho sobre isso. Assim como tem sido feito a manobra aí do Besiktas atrás do Leandro Trossard, ele que tem sido um dos destaques da seleção belga aí na Copa do Mundo também. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, meu muito obrigado. Meus sentimentos, obviamente, né? É muito triste, a ficha demora um pouco para cair, mas a gente vai sentindo, né? Agora parece que vai clareando um pouco aí essa derrota da seleção brasileira. Bem triste, bem frustrante. A gente, com a seleção que a gente tinha, os nomes que a gente tinha, a gente podia ir mais longe, mas não foi dessa vez aí. Parabéns para a Noruega que avança, né, para a próxima fase. E agora fica aí, né? Pelo menos eu vou torcer agora
para a seleção da Inglaterra, de Bukayo Saka, de Declan Rice, enfim, vamos acompanhar de Noni Madueke, por que não, né? Vamos acompanhar aí o desempenho, mas eu acho que essa Copa do Mundo aí vai mais uma vez ficar aí entre França e Argentina. Eu não sei não, viu? A Argentina suou bastante para ganhar de Cabo Verde, mas Cabo Verde é um ponto fora da curva nessa Copa do Mundo. Um abraço ao vozinha, inclusive. E que pena, né? Que pena que eles saíram da Copa do Mundo, tiveram o azar de enfrentar a seleção da Argentina, mas fizeram uma partida absurda, muito honesta, mereciam uma sorte melhor, uma sorte maior, mas, enfim, não deu. Então agora os postulantes ao título aí acabam sendo mais uma vez França e Argentina, talvez a Espanha, talvez a Inglaterra, vamos torcer por isso, mas a Copa do Mundo aí vai afunilando e vai mostrando aí os seus favoritos. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos, uma boa semana, bom restante de Copa do Mundo agora e vamos torcer para que a Premier League comece o quanto antes. Valeu? Tamo junto, forte abraço, até mais.